perfeitamente onisciente. A onisciência é algo assustadoramente complexo de se pensar, porque como seres finitos que nós somos tendenciosos a estabelecer alguns tópicos sobre a onisciência e depois nós dizemos, eu compreendi isso, mas de fato não. Você poderia separar a onisciência em temas, por exemplo, em ciências. Você pode falar da matemática, você pode falar das ciências humanas, da literatura, da filosofia, você poderia falar da arquitetura, você poderia separar as artes por música, letras, pintura, cinema e etc. Você poderia ir separando todas as áreas do conhecimento, como a maioria das universidades separam. Depois, no final, você escolheria uma dessas áreas, na verdade, e dedicaria o resto da sua vida a arranhar pelo menos um pouquinho do que seria uma montanha, uma grande cordilheira, um Himalaia ou uma coisa assim. E você chegaria, digamos assim, bem longe do que seria descrever o que é onisciência. O problema da onisciência é que, reunindo todas as possibilidades humanas, ou seja, todos os melhores dos melhores em certas áreas, em certas disciplinas, por exemplo, o melhor da música, o melhor da literatura, o melhor da compreensão dos idiomas, o melhor da compreensão das artes, da pintura, enfim, do cinema, o melhor na matemática, o melhor na física, o melhor na biologia, o melhor na arquitetura, o melhor dos melhores, se você for reunindo os melhores. E gosto é algo bem complexo, né? Mas se você fosse seguir os consensos das maioria das universidades, você chegaria em muitos nomes, na verdade. E esses nomes te levaria a várias obras, vários livros. Esses livros demorariam muitos anos, ao menos para compreendê-los, para lê-los, para que você também tenha formulado uma tese, uma opinião sobre aquela disciplina. E você poderia arrogantemente dizer, após ler vários resumos ou ler as obras inteiras, você poderia arrogantemente dizer que você agora tem ideia do que é a onisciência de Deus. Por exemplo, você pode dizer, eu sei agora o que Deus sabe. Mas isso também é algo muito arrogante de se dizer, porque você apenas está dizendo que conhece algum conjunto, um pequeno grupo de homens, que você acredita que chegou longe em determinada ciência, que teve um grande êxito, um grande progresso, e você, pegando um recorte daquilo que eles aprenderam, que foi o que eles deixou para o mundo, porque todo estudioso sabe que é impossível você colocar no papel aquilo que você aprende de fato. Você coloca um rabisco, você coloca uma impressão. Por mais técnico e acadêmico que você seja, preciso e detalhista e meticuloso que um estudioso seja, ele nunca vai conseguir colocar realmente os seus pensamentos no papel. Ele vai colocar uma sombra, um rabisco. Porque a mente humana é infinitamente superior àquilo que nós conseguimos descrever, a experiência que nós descrevemos. A experiência em si pela qual os estudiosos dialogam, filosofam e conversam, a experiência em si, essa experiência é a qual Deus conhece.
e Deus sabe antes mesmo delas virem à existência. E esse tipo de conhecimento o homem nunca vai poder ter, porque ele não é onipresente. E quando o homem, na sua arrogância, reúne todos esses documentos e diz que chegou perto de algo que eu poderia dizer que é onisciência, eu creio que é tão ridículo que eu creio que deva causar até gargalhadas em Deus. Porque, de fato, a onisciência vai muito além daquilo que os homens publicaram em seus livros, em suas obras. A onisciência, ela trabalha também com o mundo das possibilidades. Então, a onisciência de Deus, ela é algo fascinante, não somente por Deus conhecer aquilo que os homens publicaram, mas por Deus conhecer aquilo que os homens publicariam se. Eu creio que aqui é onde entra um mundo infinito de possibilidades, o qual o homem não consegue abarcar na sua tola consciência. Aqui entra um mundo de possibilidades, por exemplo, o que publicaria Johann Sebastian Bach na área da música se ele vivesse 300 anos? Existe um oceano de obras, de possibilidades que os homens nunca terão acesso, mas Deus, na sua onisciência, já ouviu essas músicas. Se Johann Sebastian Bach vivesse 300 anos, que composições ele iria fazer? Deus já ouviu todas elas. Se C.S. Lewis vivesse 500 ou 1000 anos, que livros ele publicaria? Que obras ele publicaria? Deus já leu todas elas, Deus já pensou sobre todas elas antes mesmo de ter criado os céus e a terra. Então, na medida que a gente vai mergulhando nesse oceano de possibilidades que somente Deus, na sua onisciência, consegue abarcar, nós começamos a entender um pouquinho do que seria ser perfeitamente sábio. Jesus também pensou nessas possibilidades e deixou relatado nos evangelhos, quando ele disse: se os milagres que foram feitos nessa cidade, fossem feitos em Sodoma e Gomorra. Jesus também considerava essa possibilidade. Mas algo fascinante que nós, quando olhamos para Jesus e a sua sabedoria, é que mesmo ele podendo falar sobre coisas que ainda não aconteceram, mesmo ele sendo onisciente, ele se ateu aos diálogos do seu tempo e da sua época, cumprindo a sua missão, sem mostrar todo o seu brilhantismo filosófico, o seu brilhantismo onisciente. É claro que houve momentos ali na narrativa dos evangelhos que foram assustador para os homens. Quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Quando Jesus disse para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes ele iria negá-lo. Esse foi só um vislumbre do que seria a mente plenamente sábia. Quando Jesus fazia aquelas perguntas que as pessoas não tinham resposta para responder, típico de alguém que é onisciente. Alguém que é onisciente, ele sabe: eu vou perguntar isso e os meus ouvintes não vão ter o que responder. Típico de alguém que tem a resposta para todas as perguntas. Típico de uma mente que tem a capacidade de conhecer todas as coisas de maneira perfeita. Então, quando nós observamos essa mente perfeita, aquela mente que pergunta: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mente que consegue formular perguntas, questões que os homens não têm como responder. Como nós vemos em Apocalipse, quando Cristo, através do apóstolo João, diz: lembra-te de onde caíste. Olha só, Jesus Cristo conhece uma igreja, ele sabe onde ela caiu e está pedindo para que ela lembre disso. Nós vemos também quando Cristo diz
tu és pobre, mas tu és rico. Ou seja, ele conhece a condição espiritual e financeira de pessoas que viveram naquela época. E quando ele diz para a igreja de Laodiceia, tu és miserável, pobre, cego e nu, nós vemos também que ele, além de ter um conhecimento em relação à vida espiritual das pessoas, ele também tem um conhecimento profundo daquilo que as pessoas necessitam para não serem condenadas eternamente ao inferno. Então, observando os evangelhos, observando o livro de Apocalipse, nós percebemos a grandeza da sabedoria de Jesus Cristo. Ele realmente tem a mente perfeita. Não existe nada que não aconteceu, que poderia acontecer, que aconteceu, que ele não saiba perfeitamente até os mínimos detalhes. Palavras, pensamentos, intenção do coração, movimento dos olhos, cobiça, qualquer tipo de ação, seja sobre desprezo, sobre deboche, qualquer pensamento ou movimento da boca, dos olhos, qualquer coisa, tudo ele conhece. Tudo ele conhece. O motivo de cada coisa, o motivo de cada vídeo gravado, cada música gravada, cada palavra escrita, o motivo pelo qual nós acordamos de manhã, nos levantamos e pensamos e falamos qualquer coisa, tudo isso já é conhecido perfeitamente na mente de Jesus Cristo, que é perfeitamente sábio e conhece todas as coisas. O Salmo 139 fala: Senhor, tu me sondas e conheces, de longe conheces o meu sentar, meu levantar, para onde fugir da tua presença, se for no céu tu estás. E não fala somente da sabedoria de Jesus, mas mergulhando na Santíssima Trindade, você vai perceber que quando Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um, e quando Deus está chamando Moisés, ele diz: quem fez a boca do homem? Quando Deus chama Abraão falando: na minha presença ser perfeito, e Abraão começa a entender quem é o juiz de toda a terra por causa dos juízos que ele fez ali no Egito. Então Abraão começou a entender um pouquinho quem Jesus Cristo é e o tamanho do seu poder. É realmente algo assustador, algo inexplicável quando nós começamos a pensar no quanto Jesus é sábio. Já parou para pensar nisso? O quanto Jesus é sábio. O quanto Jesus é sábio. Já parou para pensar nisso? O quanto ele é perfeitamente sábio. Será que nas nossas orações nós realmente estamos demonstrando que nós conhecemos Jesus Cristo? Será que nas nossas orações não estamos, na maioria das vezes, o afrontando ou sendo arrogantes de todos? Para se pensar.